Oi pessoal, vamos fazer a correção das atividades que foram propostas para a turma do nono ano. A atividade tinha como tema adição algébrica de radicais. Então a gente tinha visto que para adicionar dois ou mais radicais, esses radicais precisam ser semelhantes. Quando é que eles são semelhantes? É quando apresentam índices iguais e radicandos iguais. Na primeira questão, dizia assim, ó, reduza as seguintes expressões à sua forma mais simples. Então, no item A, nós tínhamos aí raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 75 menos 9 raiz de 3 mais raiz de 27 mais raiz de 48. Então, inicialmente, a gente começa fazendo a simplificação desses radicais. Raiz de 12, raiz de 75, 9 raiz de 3, raiz de 27, mais raiz quadrada de 48, eles não são radicais claramente semelhantes. Por isso, precisamos fazer a simplificação. Então, vamos fazer a simplificação aqui de raiz de 12. O número 12, eu posso fazer a decomposição em fatores primos. Dividindo 12 por 2 é 6. 6 dividido por 2 é 3. 3 dividido por 3 igual a 1. Então, eu posso escrever a raiz de 12 dessa maneira. 2 ao quadrado vezes 3. Então, raiz de 12 pode ser escrita assim. Igual a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Esse 2 elevado ao quadrado, que está dentro do radical, eu posso fazer um cancelamento, ó, e escrevê-lo como fator externo. Fica sendo 2 raiz quadrada de 3. Então, o resultado de raiz de 12, a gente já tem. 12 pode ser escrito como 2 raiz quadrada de 3. Então, a gente pode trazer esse resultado e colocar aqui, ó. Mas vamos observar se raiz de 75 dá um radical semelhante. Então, para isso, a gente faz a decomposição do 75. 75 dá para dividir por 3, que dá igual a 25. 25 dá para dividir por 5, que dá igual a 5. E 5 dividido por 5 dá igual a 1. Então, observe que ficou 3 vezes 5 vezes 5. Então, vem aqui, ó, 5 elevado ao quadrado. Eu quero calcular uma raiz quadrada, então é um grupo de 2 em 2 fatores. Então, raiz quadrada de 75 pode ser escrita como raiz de 3 vezes raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Como o índice é igual ao expoente, a gente pode cancelar e escrever como fator externo. Então, repete 5, raiz quadrada de 3. Então, raiz de 75 é 5 raiz de 3. Então, já deu um radical semelhante, ó, 2 raiz de 3. Traz esse resultado para cá. Menos o 9 raiz de 3, a gente já vê que ele é claramente semelhante aos outros radicais que a gente já encontrou aqui. Então, a gente só repete 9 raiz de 3. Mais raiz quadrada de 27, a gente precisa também fazer a decomposição. Então, 27, ele pode ser dividido por 3, que dá 9. 9 dividido por 3 é 3, e 3 dividido por 3 igual a 1. Então, raiz de 27 vai poder ser escrito dessa maneira. Aqui eu posso agrupar, ficar aqui 3 ao quadrado. Então, pode ficar raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Cancela índice com expoente, então fica 3 raiz de 3. Então, traz esse resultado para cá também. Mais, e fazemos por último a simplificação de raiz quadrada de 48. Então, a gente vai logo fazer a decomposição. 48 a gente pode dividir por 2, que dá 24. 24 dividido por 2 é 12. 12 dividido por 2 é 6. 6 dividido por 2, 3. E 3 dividido por 3 igual a 1.
dentro do radical vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 48 é igual. Aqui a grupa de 2 em 2 fatores. Ó. Então, vai ficar sendo raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3. Onde o índice for igual ao expoente, a gente escreve como fator externo. Então, aqui fica 2 vezes 2. 2 vezes 2, raiz quadrada de 3. Fazendo 2 vezes 2, dá igual a 4. Raiz quadrada de 3. Então, raiz quadrada de 48 é igual a 4 raiz quadrada de 3. Então, traz esse valor para cá também. Agora, observe que são radicais claramente semelhantes. E se eles são claramente semelhantes, a gente pode fazer a soma desses radicais. Quem é que a gente vai somar? Soma só os coeficientes e repete o radical semelhante. Então, nós vamos somar 2 mais 5 menos 9 mais 3 mais 4. Então, vamos somar aqui do lado. 2 mais 5 menos 9 mais 3 mais 4. 2 mais 5, 7, menos 9 mais 3 mais 4. 7 menos 9. 7 positivo, 9 negativo. Então, repete o sinal de quem tem maior módulo e subtrai. Fazendo 9 menos 7 dá igual a 2. Então, menos 2 mais 3 mais 4. Menos 2 mais 3. Sinais diferentes. Repete o sinal de quem tem maior módulo e subtrai. 3 menos 2 igual a 1 mais 4. Fazendo 1 mais 4 dá igual a mais 5. Então, adicionando algebricamente todos esses radicais, nós vamos ter o resultado 5, que foi o que nós encontramos aqui na soma algébrica, e repete o radical semelhante, que é raiz de 3. Então, o resultado final é 5 raiz quadrada de 3. Vamos para o item B. No item B, nós temos 4 raiz quadrada de 125, mais 3 raiz quadrada de 45, menos 30 raiz quadrada de 5. Então, observe que nem todos os radicais são semelhantes. Então, vamos fazer simplificação desses radicais. Observe também que apareceu aqui 4 e logo depois de 4 apareceu raiz de 125. Então, esse 4 é como se estivesse multiplicando a raiz de 125. Esse 3 também é como se estivesse multiplicando a raiz quadrada de 45. E o 30 é como se estivesse também multiplicando a raiz de 5. No caso da raiz quadrada de 5, não dá nem para a gente simplificar, porque se a gente fizer a decomposição em fatores primos, o 5 só vai dar para dividir por ele mesmo. Então, vou deixar como está. Então, aqui a gente vai repetir logo 4 vezes e vamos fazer a decomposição de 125. 125 não dá por 2, nem por 3, mas ele dá por 5, por ser terminado em 5. Então, 125 dividido por 5 dá igual a 25. 25 dividido por 5 é 5. 5 dividido por 5 igual a 1. Então, a gente quer calcular a raiz quadrada, vamos agrupar os fatores de 2 em 2. Então, fica 5 ao quadrado vezes 5. Colocando esse valor dentro da raiz quadrada, vai ficar assim. Raiz de 125 é igual a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado vezes raiz quadrada de 5. Aonde o índice é igual ao expoente, a gente escreve como fator externo. Então, fica sendo aqui 5 raiz quadrada de 5. Então, raiz de 125 dá esse resultado aqui na forma simplificada. 5 raiz de 5. Traz esse resultado para cá. 5 raiz de 5. Mais 3 vezes. Agora, vamos fazer a decomposição de raiz quadrada de 45. Então, decompondo o número 45 em fatores primos, fica assim, ó. 45 dá para dividir por 3, que
dá igual a 15. 15 dá para dividir por 3, que dá 5. E 5 dividido por 5 igual a 1. Então, fica 3 elevado ao quadrado vezes 5. Trazendo aqui para dentro do radical, fica assim, ó. Raiz de 45 é igual a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, vezes raiz quadrada de 5. Cancela índice com expoente, então fica 3 raiz de 5. Então, traz esse resultado para cá também. 3 raiz de 5 menos 30 raiz de 5. Observe que eu tenho aqui multiplicações, ó. 4 vezes 5 raiz de 5, 3 vezes 3 raiz de 5. Então, vamos resolver logo essas multiplicações. Fazendo 4 vezes 5 é igual a 20, repete raiz de 5. Então, dá 20 raiz de 5. 3 vezes 3 dá 9, repete. Perdão, aqui era raiz de 5, eu tinha confundido colocando raiz de 3. 3 vezes 3, 9, raiz de 5. Menos 30, raiz de 5. Pronto, agora a gente vai simplificar fazendo a adição algébrica. E a gente vai somar algebricamente esses coeficientes. Quem são os coeficientes? 20 mais 9 menos 30. Então, traz para cá, ó, 20 mais 9 menos 30. 20 mais 9, 29 menos 30. 29 menos 30, 29 positivo e 30 negativo. Repete o sinal de quem tem maior módulo e subtrai. 30 menos 29 igual a 1. Então, fazendo 20 raiz de 5 mais 9 raiz de 5 menos 30 raiz de 5 é igual a menos 1 raiz de 5. Menos 1 raiz de 5 é o mesmo que menos raiz de 5. Se multiplicar menos 1 vezes raiz de 5, menos raiz de 5. Então, a gente pode abreviar e deixar só dessa maneira aqui mesmo. Olha, vamos para o item C. No item C, temos raiz quadrada de 54, mais raiz quadrada de 6, menos raiz de 150, mais 2, raiz quadrada de 24. Então, novamente, temos que fazer a simplificação de radicais antes de realizar a soma algébrica. Então, vamos começar aqui, ó, por raiz de 54. Dividindo 54 por 2 dá igual a 27. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3 é 3. E 3 dividido por 3 igual a 1. Agrupa de 2 em 2, fica 2 vezes 3, vezes 3 elevado ao quadrado. Colocando aqui dentro da raiz, vai ficar raiz de 54 igual a raiz de 2 vezes 3, vezes raiz de 3 elevado ao quadrado. Índice igual ao expoente, escreve como fator externo, então fica 3 raiz quadrada de 2 vezes 3, 6. Então, fica sendo raiz quadrada de 54, fica igual a 3 raiz de 6. Traz esse valor para cá. Mais, repete raiz de 6, menos, decompor também, fazer a simplificação de raiz quadrada de 150. Então, 150 pode ser dividido por 2, que dá 75. 75 por 3 dá 25. 25 dividido por 5 é 5. E 5 dividido por 5, 1. Então, 2 vezes 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Então, raiz de 150 igual raiz de 2 vezes 3 vezes raiz de 5 elevado ao quadrado. Cancela índice com o expoente, vai ficar 5, raiz de 2 vezes 3, 6. 5 raiz de 6. Mais 2 vezes, vamos fazer também a simplificação de raiz de 24.
dividido por 2, 12. 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, 2 elevado ao quadrado vezes 2 vezes 3. Então, raiz de 24 é igual a raiz de 2 elevado ao quadrado vezes raiz de 2 vezes 3. Cancela índice com o expoente, escreve 2. Raiz de 2 vezes 3, 6. Então, fica sendo 2 raiz de 6. Olha, observe que aqui a gente tem uma multiplicação. Então, vamos repetir esses radicais, realizar primeiro a multiplicação, depois a gente faz a adição algébrica. Então, 3 raiz de 6, mais raiz quadrada de 6, menos 5 raiz quadrada de 6, mais 2 vezes 2 é 4. 4 raiz de 6. Então, agora a gente realiza a adição algébrica. Vamos fazer a adição algébrica com os coeficientes e repetir o radical semelhante. Então, 3 mais 1, quando não tem nada, subentende que o coeficiente é 1. Então, 3 mais 1, menos 5 mais 4. 3 mais 1, 4, menos 5, mais 4. 4 menos 5, 4 positivo, 5 negativo. Repete o sinal de quem tem maior módulo e subtrai. 5 menos 4, 1. Então, menos 1 mais 4. Sinais diferentes. Repete o sinal de quem tem maior módulo e subtrai. 4 menos 1, 3. Então, o resultado vai dar igual a 3. Repete raiz de 6. Ó, vamos para a segunda questão. A segunda questão dizia o seguinte: considere um número real P, tal que P igual raiz quadrada de 72, mais 3 raiz quadrada de 200, mais raiz de 392. Ainda dizia assim, ó, qual é o valor do número P? Considere raiz de 2 igual a 1,41. Então, para isso, a gente vai fazer a simplificação desses radicais. Então, vamos repetir aqui o P. P é raiz de 72, mais 3 vezes raiz de 200, mais raiz de 392. Então, vamos fazer a simplificação desses radicais. Primeiro, vamos fazer aqui de 72. Fazendo a simplificação de raiz quadrada de 72, a gente vai fazer a decomposição de fatores primos. 72 por 2, 36. 36 dividido por 2, 18. 18 por 2 é 9. 9 dá para dividir por 3, que é 3. E 3 dividido por 3, 1. Então, é raiz quadrada, agrupa-se de 2 em 2. 2 ao quadrado, aqui fica 3 ao quadrado. E a gente agrupa primeiramente os que são fatores iguais. Então, repetindo, raiz de 72 vai ficar assim, ó. Raiz de 2 elevado a 2, ó, que esse número que está aqui, vezes raiz de 3 elevado a 2, vezes raiz de 2. Então, o índice igual ao expoente, escreve como fator externo. Repete raiz de 2. Fazendo 2 vezes 3, 6, raiz de 2. Esse resultado você já pode trazer, colocar aqui, ó, abaixo do raiz de 72. Então, raiz de 72 é 6, raiz de 2. Mais 3 vezes. Vamos fazer agora a raiz quadrada de 200. Então, 200 vai ser escrito assim, ó. 200 dividido por 2, 100. 100 dividido por 2, 50. 50 dividido por 2, 25. 25 dividido por 5 é 5. E 5 dividido por 5, 1. Agrupando de 2 em 2 fica 2 elevado ao quadrado, vezes 2, vezes 5 elevado ao quadrado. Então, raiz quadrada de 200 vai ser escrita assim, ó. Raiz de 2 elevado a 2
vezes raiz de 5 elevado a 2 vezes raiz de 2. Então, cancela isso com o expoente, vai ficar 2 vezes 5 e repete raiz de 2. Fazendo 2 vezes 5 é 10, raiz de 2. Então, coloca esse resultado aqui, ó, 10 raiz de 2. Mais, agora vamos simplificar a raiz quadrada de 392. Então, 392 dá para dividir por 2. Vamos dividir aqui do lado. 3 dividido por 2, 1. 1 vezes 2, 2 para 3, 1. Baixa 9. 19 dividido por 2, 9. 9 vezes 2, 18 para 19, 1. Baixa 2. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 2 é 12. 12 menos 12, 0. 196. 196 dá para dividir por 2. 19 dividido por 2 dá igual a 9. 9 vezes 2, 18 para 19, 1. Baixa 6. 16 dividido por 2, 8. 8 vezes 2, 16 para 16, 0. 98. 98 dá para dividir por 2. 9 dividido por 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 para 9, 1. Baixa 8. 18 dividido por 2, 9. 9 vezes 2, 18. 18 para 18, 0. 49. 49 dá para dividir por 7, que dá 7. 7 dividido por 7, 1. Agrupa novamente de 2 em 2. Ó, 2 elevado ao quadrado vezes 7 elevado ao quadrado vezes 2. Então, a raiz de 392 vai ser raiz de 2 elevado ao quadrado. Repete esse daqui. Vezes raiz de 7 elevado ao quadrado. Vezes raiz de 2. Esse 2 que estava aqui sozinho. Então, cancela isso com expoente. Fica 2 vezes 7. Repete raiz de 2. Fazendo 2 vezes 7, 14. Raiz de 2. Então, traz esse resultado para cá. 14 raiz de 2. Vamos tirar aqui esses cálculos, né? Para liberar mais espaço aqui para a gente. Então, repete P, que é igual a 6 raiz de 2, mais 3 vezes 10, 30 raiz de 2, mais 14 raiz de 2. Agora a gente já pode somar tudo. Faz 6 mais 30 mais 14 e repete raiz de 2. Então, 6 mais 30, 36, faz 36 mais 14. 6 mais 4, 10, vai 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. Dá igual a 50. Então, P é igual a 50 raiz de 2. Então, P vai ser igual a... Lá na questão pediu para considerar a raiz de 2 igual a 1,41. Então, P vai ser igual a 50 vezes 1,41, que é o valor que foi dado para a raiz de 2. Então, P vai ser igual. Vamos fazer essa continha de multiplicar, né? 1,41 vezes 50. 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 4 é 0, 0 vezes 1 é 0. 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 4, 20, vai 2, 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Então, baixa 0, 0 mais 5 é 5, 0 mais 0 é 0 e baixa 7. Duas casas decimais depois da vírgula, então conta 1, 2, 70,50 ou simplesmente 70,5. Então, o valor de P igual a 70,5. Terceira questão. Os lados de um triângulo medem
4 raiz quadrada de 486 centímetros, 4 raiz quadrada de 96 centímetros e 5 raiz quadrada de 216 centímetros. Simplifique os radicais e calcule o perímetro desse triângulo. Use raiz quadrada de 6 igual a 2,45. Então, para fazer um perímetro, é a soma da medida dos lados. E os lados é dado por essas medidas. Então, vamos fazer essa soma. Então, perímetro vai ser igual a 4 raiz de 486 mais 4 raiz de 96. Na verdade, esse 4 está multiplicando esses radicais. Eu vou até colocar logo o sinal aqui, viu? 4 vezes. Mais 5 vezes raiz de 216. E no final a gente ainda vai ter que usar aqui, ó, 2,45 para a raiz de 6. Então, talvez eles fiquem aí na simplificação no radical semelhante, radicais semelhantes com raiz quadrada de 6, né? Então, vamos calcular esse perímetro. Vai ser 4 vezes. Vamos fazer logo a simplificação desse daqui, né? 486 dividido por 2 dá 243. Não dá por 2, mas dá por 3, dá 81. 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 por 3 é 3. E 3 dividido por 3, 1. Raiz quadrada agrupa-se de 2 em 2. Então, observe. Temos aqui 3 ao quadrado, temos aqui também 3 ao quadrado. Aí sobrou aqui 2 e aqui 3. Então, esse 2 e esse 3 pode ficar num só radical, que se trata de multiplicação, né? Então, repetindo aqui, raiz de 486, vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 vezes 3. Então, cancela o índice com o expoente, vai ficar 3 vezes 3, raiz de 2 vezes 3, 6. Fazendo 3 vezes 3 dá 9, raiz de 6. Então, traz esse resultado para cá, 9 raiz de 6. Mais 4 vezes. Vamos calcular agora a simplificação de raiz de 96. 96 dá para dividir por 2. 9 dividido por 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 para 9, 1 baixa 6. 16 dividido por 2, 8. 8 vezes 2, 16 para 16, 0. Então, dá 48. 48 dividido por 2, 24. 24 dividido por 2, 12. 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2 é 3. E 3 dividido por 3, 1. Agrupa de 2 em 2, ó. Então 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado. Sobrou novamente aí 2 e 3, 2 vezes 3. Então, raiz de 96 vai ser igual a raiz de 2 elevado ao quadrado, vezes raiz de 2 elevado ao quadrado, vezes raiz de 2 vezes 3. Ó, os fatores da decomposição tem tudo para dentro dos radicais. Então, 2 vezes 2, repete raiz de 2 vezes 3, 6. Fazendo 2 vezes 2, 4, 4, raiz de 6. Traz o resultado para cá também. Raiz de 96 é quem? 4 raiz de 6. Mais 5 vezes raiz de 216. Vamos fazer a simplificação.
216 dividido por 2 igual a 108. 108 dividido por 2, 54. 54 dividido por 2, 27. 27 dá para dividir por 3, que dá 9. 9 por 3 é 3. E 3 por 3, 1. Então, 2 ao quadrado. 3 ao quadrado. Sobrou 2 e 3 de novo, ó, sozinho. Então, bota no só radical. Então, raiz de 216 vai ser igual a raiz de 2 elevado ao quadrado vezes raiz de 3 elevado ao quadrado vezes raiz de 2 vezes 3. Cancela índice com expoente, ó. Fica 2 vezes 3, raiz de 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6, raiz de 6. Então, perímetro. Fazendo 4 vezes 9, 36. Então, 36, raiz de 6. 4 vezes 4, 16. Repete, raiz de 6. 5 vezes 6, 30. Repete, raiz de 6. Finalmente, nós vamos somar. Então, vamos somar quem? Só os coeficientes. 36 mais 16 mais 30. 6 mais 6, 12. 12 mais 0, 12. Vai 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. E 5 mais 3, 8. Então, dá igual a 82 raiz de 6. 82 vezes raiz de 6. Então, era para utilizar a raiz de 6 igual a 2,45. Então, agora a gente vai resolver utilizando esse valor. Então, o perímetro vai ser 82 vezes 2,45. Então, o perímetro vai ser igual. Vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. 2 vezes 2 é 4. 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 4, 32. 32 mais 4, 36. Vai 3. 8 vezes 2 igual a 16. 16 mais 3, 19. Então, baixa 0. 9 mais 0, 9. 4 mais 6, 10, vai 1. 1 mais 9, 10, vai 1. E 1 mais 1, 2. Duas casas decimais depois da vírgula. Então, fica 200,90 ou 200,9. Então, vamos fazer a casa dos décimos. Fica 200,9. Estava dada aí as medidas em centímetros. Então, aqui também, resposta dada em centímetros.